pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos para mais uma caminhada matinal e explorar novos lugares aqui perto do bairro e descobrir coisas interessantes. Como sempre, vamos bater um papo sobre o que for surgindo, mostrar o que há de interessante por aqui e, é claro, aproveitar para falar sobre o que nos inspira nesse momento. Então, bora lá curtir mais um passeio com a gente. Durante nossa caminhada matinal, vamos dar uma olhada mais de perto nas casas do Japão. Vocês já devem ter percebido que as casas por aqui são bem diferentes das que a gente vê no Brasil, né? Olha só como a maioria delas tem muros bem baixos ou nem possui muro algum. E as árvores são bem poucas, não é? A gente já quase não vê aquele verde das plantas que estamos acostumados no Brasil. Já as casas, na maioria, têm formato bem quadrado, quase como se fossem caixotes. Isso é bem diferente do que vemos no Brasil, onde os muros são bem altos e a vegetação é mais presente. Essa mudança no estilo das casas aqui do Japão tem muito a ver com a ocidentalização e a falta de espaço. No passado, as casas eram bem diferentes, mais tradicionais, com mais elementos naturais ao redor. E claro, não poderia faltar o campo de beisebol. Enquanto no Brasil os campos de futebol são a regra, aqui o beisebol é quem domina. É interessante ver como a diferença cultural e espacial se refletem, até mesmo na arquitetura e nos espaços esportivos, né? Dá só uma olhada, e aqui do lado parece que vão construir mais 2 caixotes. Com certeza é para aproveitar melhor o espaço limitado aqui. Reparem que muitas dessas casas não têm portão e às vezes nem mesmo tem muros. E quando tem, os muros são tão baixos, quase que só para marcar o limite da propriedade. Mas isso aí, a blusa ficou pesada? Agora chegamos a uma área bem arborizada, cheia de estátuas e espaços para uma boa caminhada com locais de descanso. Observando bem, dá uma olhada para perceber que no passado este lugar provavelmente era muito bonito, com piscinas e chafariz. Antigamente devia ser bonito, é tudo cheio de estátua. Hoje está meio abandonado, mas quem sabe após as próximas eleições tudo isso volte ao que era antes. No caminho, meu pai entrou numa loja de conveniência para comprar água que minha mãe tinha pedido. E olha só a água que ele escolheu às 8 horas da manhã para beber. Água de cevada. Só meu pai mesmo vai escolher. Então. O foco aqui são as casas. Mas em meio à caminhada encontramos essa floresta no meio de um local só de casas. Meu pai não resistiu e procurou a entrada.
A primeira estava completamente fechada por matos e arbustos, mas ele foi até a entrada principal. Por incrível que pareça, havia 3 carros estacionados, em bom estado. Será que alguém mora nessa floresta? Já estamos caminhando há um tempo e o sol está começando a pegar pesado. E olha que ainda nem são 8 da manhã. Sorte que de vez em quando encontramos umas áreas arborizadas com bancos para descansar. Em meio a um trecho sem sombra, esse lugar é uma verdadeira bênção. Entre os arrozais e as casas, algo chamou nossa atenção, uma espécie de mini floresta. Nos aproximamos para ver o que era e descobrimos que se tratava de um jinja, um templo sintoísta. Infelizmente, estava fechado no momento, mas foi interessante encontrar esse pequeno refúgio espiritual no meio da paisagem. Já estamos bem longe de casa e acabamos de encontrar um jardim da infância. Nem sei exatamente onde estamos, mas parece que estamos em outro bairro. Olha só o que achamos aqui. 3 belos apartamentos, aparentemente desocupados. E claro, uma pracinha e um campo de beisebol, que não poderia fazer falta. Como comentei antes, reparem nos detalhes das casas. Essa aqui, por exemplo, nem muro tem. Além disso, até agora não vi nenhuma casa com telhas quebradas ou telhas faltando. Aqui no Japão, eles têm um sistema muito eficiente para evitar infiltrações, o que é essencial, já que o país está sujeito a terremotos e tufões. Talvez por isso o sistema de construção deles seja tão robusto. Olha só, pessoal, acabamos de nos deparar com um cemitério. No Japão, os cemitérios são frequentemente pequenos e localizados em áreas inesperadas, como entre arrozais ou em espaços urbanos compactos. Isso é bem diferente do que estamos acostumados no Brasil. Aqui, cerca de 99% dos corpos são cremados e as lápides podem abrigar várias urnas com as cinzas dos seus familiares, seguindo as tradições de cada família. E justamente agora, em agosto, estamos em período de Obon, que é o equivalente ao Dia dos Finados no Brasil. Não sei exatamente onde estamos agora, mas acabamos de encontrar um parquinho a mais. Parece que todo o bairro aqui do Japão tem sempre uma área preparada para as crianças brincarem, além de um pouco de verde das árvores para dar sombra. É interessante ver como esses espaços são comuns e bem cuidados, proporcionando um ambiente seguro e agradável para as famílias. É interessante observar as diferenças culturais e costumes. Agora podemos ver 2 japonesas fazendo caminhada assim como nós. Muitas delas caminham com guarda-chuva, calça comprida, blusa de manga longa, o que contrasta bastante com a forma como a minha mãe se veste. É um contraste total. Encontramos outro templo sintoísta,
Como entramos pela parte de trás, não havia nada impedindo. Conseguimos ir até a frente do templo, onde talvez ficasse o sino. No entanto, o lugar parecia abandonado. Quando vimos essa entrada principal, tinha placas de proibido entrar, então saímos rapidamente. Acho que esses locais só funcionam em certas épocas do ano, talvez para celebrações de Ano Novo. Tem aqui do lado aqui, ó. Olha só que interessante, de vez em quando nos deparamos com casas que parecem ter saído de um conto de fadas. Veja essa aqui, tem até um monte de lenha ao lado da casa. Essa casa feita de madeira com muro também do mesmo estilo. Tem um design que lembra aquelas construções de montanha. É um contraste marcante em meio às casas tradicionais, feitas de concreto. Pois é, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Deixo aqui um desafio para vocês. Dá. Tentem encontrar já vim aqui, ó. os números das casas, Nesse correio os aqui, nomes tem que das saber onde que ruas ou até Correio mesmo principal, a tá iluminação vendo? pública em alguns pontos das ruas ou encruzilhadas. Eu não encontrei nada disso. Como será que funciona o sistema de correio deles? E a iluminação, onde está? Por que será que não tem? Obrigado por assistir. Deixe nos comentários se vocês encontrarem algo. Até o próximo vídeo. Valeu! Haha! Uma dica. Meu pai mencionou que poucas pessoas sabem sobre essa sinalização de trânsito no Japão. Os triângulos duplos que encontramos nas ruas. Muita gente talvez nem imagine, mas esses triângulos estão sempre cerca de 10 metros do Odan-Rodô, que em japonês se traduz passagem de pedestre. Isso mesmo, pessoal, é um aviso para os motoristas desavisados que há uma faixa de pedestre adiante. Gostou dessa dica? Então deixe o like.